Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a disciplina de matemática, né? E conforme prometido, eu estou gravando esse vídeo para terminar uma parte do conteúdo ali de trigonometria, né? No caso, o teorema dos senos, dos cossenos e da área, para que nós possamos, né, a partir da próxima aula, entrar na sequência do conteúdo, né? Que seria a parte de matrizes, que vai ser a parte de matrizes. Tá? Então, esse videozinho aqui eu vou falar desses três teoremas aí, e nós encerramos com isso a parte de trigonometria que faltava. Então vamos lá. O teorema dos senos, pessoal. O teorema dos senos, ele relaciona os lados de um triângulo, e esse triângulo ele pode ser um triângulo desse tipo aqui, ó, que nós chamamos de triângulo acutângulo. Por que ele é um triângulo acutângulo? Porque ele tem os três ângulos agudos. Lembrando vocês que todo triângulo, né, a soma interna dos lados de um triângulo corresponde a 180 graus, é igual a 180 graus. A soma desses três ângulos aqui, deixa eu trocar o ponteiro, colocar o laser, isso. Esses três ângulos aqui, a soma deles dá 180 graus. No caso do triângulo acutângulo, esses três ângulos são agudos. E esse teorema dos senos, além desse tipo de triângulo aqui, ele vale também para o triângulo obtusângulo. Esse triângulo é um triângulo em que eu tenho um dos ângulos, pelo menos, obtuso, ou seja, um dos ângulos maior do que 90 graus. Então, esse teorema serve para esses dois tipos de triângulo, não para o triângulo retângulo. O que diz, então, esse teorema? Ele relaciona os lados do triângulo, no caso A, B e C, com os senos dos ângulos opostos a esses lados. Né? Como assim, professor? Eu tenho o lado A e tem uma relação entre o A e o seno do ângulo A. Esse ângulo aqui que está justamente oposto ao lado. Né? Então, A dividido pelo seno do ângulo A igual a B, esse lado aqui, essa distância aqui, dividida pelo seno do ângulo B, que também é o ângulo que está oposto, né? Então, o lado B está aqui, o ângulo B ele está aqui. E isso também é igual ao comprimento C, esse cara aqui, dividido pelo seno do ângulo C, que também é um ângulo oposto a ele. Né? Então, existe uma proporção entre o A e o seno de A igual a B seno de B e o C seno de C. Tá? E essa proporção aqui ela é bastante útil quando nós precisamos determinar qual que é uma distância desconhecida, né? Um dos lados do triângulo desconhecido. Como nesse exemplo aqui, ó. O primeiro exemplo é para vocês. Aqui eu coloquei o teorema, só para deixar ele aqui para a gente poder utilizar, né? Para vocês estarem visualizando. O primeiro exemplo é o seguinte, ó. Determinar a medida dos lados A e B do triângulo ABC. Tem meu triângulo aqui, né? Os lados A, B e C. O ângulo A, que está oposto ao lado A, né? O lado B e o ângulo B, e o lado C e o ângulo C. Então, ele quer saber a medida dos lados A e B desse triângulo. Para isso, vocês sabem o tamanho do lado C, apenas o ângulo A e o ângulo B. Vocês não têm o ângulo C, não tem também as medidas A e B, justamente que você tem que encontrar, né? O objetivo da resolução desse exercício. Determinar os lados A e B. Bom, usando o teorema dos senos, o que nós temos? Nós podemos usar a relação, ó, A sobre o seno do ângulo A, que é 45 graus, né? O ângulo A, o seno é 45 graus. Só uma questão, né? Ah, professor, mas como é que eu sei qual que é A, qual que é B, qual que é C, né? Pode surgir essa dúvida. Bom, o que eu digo para vocês? Vocês que vão determinar, né? Se você chamou um lado de A, o ângulo que está oposto a esse lado vai ser o A. Né? Vou usar essa notação. O lado com
com a letra A minúscula e o ângulo com a letra A maiúscula, por exemplo, né? Se vocês quiserem usar o mesmo molde, as mesmas letras, né? B. Então, o outro lado você chamou de B, então o ângulo oposto vai ser o B. E com C a mesma coisa. As letras não importam muito aqui, né? Se você quiser usar outras letras, não tem problema. O importante é que vocês entendam a relação do lado com o ângulo que está oposto a esse lado, né? Exatamente oposto a esse lado. Né? Essa proporção, essa igualdade aqui. Proporção não, essa igualdade, né? Entre esses lados. Então ele está usando aqui, ó, tá? O objetivo dele, no caso, é determinar o valor de A. Então, eu tenho seno de 45, seno de 45 é um valor conhecido, nós temos tabelado aí, né? Vocês sabem de cabeça aí, né? Quando, por exemplo, forem utilizar para fazer uma prova de concurso, essa tabelinha do seno de 30, 45, 60, você vai rascunhar ela rapidinho lá no cantinho da folha, né? Vai lembrar do macetezinho daquela música para determinar os ângulos aí. O seno, cosseno e tangente de 30, 45, 60. Então, beleza, isso aqui está tranquilo. Então, você tem C, que é dado aqui, ó, a distância C você tem, e o seno de C. Opa, professor, você vai falar mais A, então não vai dar para resolver, porque, ó, eu preciso saber do A, mas eu não tenho A aqui nessa equação e não tenho o C também. O C não, desculpa, eu não tenho o seno de C. Eu não sei qual que é o ângulo C aqui, né? Ele não informou no problema. Né? Como é que você resolve? Dá para resolver? Dá para resolver. Como é que você faz? Ó? Basta você lembrar, né, que o triângulo, todo triângulo, né, a soma dos lados internos de todo triângulo é igual a 180 graus. Então, se foi dado para vocês a medida de dois lados desse triângulo, dois ângulos internos, desculpa, obviamente, né, é fácil deduzir qual que vai ser esse ângulo aqui, porque a soma dos três ela tem que dar 180 graus. Então, no caso, ó, o ângulo C aqui vai ser 180 menos 60, que é o ângulo B, mais 45, que é o ângulo A. Então, quando eu faço isso, 60 mais 45 dá 105 graus, 180 menos 105, 75 graus. Então, eu sei que o meu ângulo C vale 75 graus. E aí, agora eu consigo, né, usar essa equação para determinar o A. Eu, tendo de 45 eu sei, o comprimento lado C foi dado no problema, ó, é raiz de 2 mais raiz de 6, e o seno de 75. Aí você fala, pô, professor, mas eu não sei o seno de 75, né? Eu sei o seno de 30, 45, 60. O que eu faço? Aí nós vamos usar um conhecimento lá da outra aula, que eu não vou me delongar aqui, né? A soma dos arcos. Lembra lá que eu conseguia determinar o seno de A mais B? Seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Vocês vão usar essa ideia e juntar os ângulos de 30 e 45, né? Quando eu faço seno de 30 mais 45, eu tenho 75 graus. É só usar essa relação lá, seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A, para determinar qual que é o valor do seno de 75 graus. Então, percebam que é tudo encaixadinho, né? Um conhecimento depende do conhecimento que vocês tiveram na aula passada lá no conhecimento anterior. Tá? Ah, posso pegar o valor tabelado de algum lugar? Aí pode, né? Você até pode aí para resolver o problema. Você não pode, na verdade. Por quê? O que acontece? Você pode pegar um valor tabelado agora, fazendo exercício, você procura na internet e você vai achar. Mas, por exemplo, quando vocês precisarem fazer uma prova, alguma coisa, vocês não vão ter a tabela com todos os valores de ângulos possíveis. Por isso que é importante saber a lei dos senos lá, a lei dos cossenos, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Por isso que tem esses macetes, para você justamente lembrar das regras e poder utilizar. Tá? Quando você for fazer uma prova, por exemplo, e se deparar com essa situação aqui, ó, seno de 75. Putz, eu não sei o valor do seno de 75, mas eu conheço a lei da soma de arcos lá. Eu lembro lá da minha terra tem palmeiras, seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Então eu consigo determinar o valor do seno de 75 e resolver o problema. Por isso é importante que vocês façam
todo esse passo a passo, inclusive nos exercícios eu quero que vocês demonstrem isso, tá? Para treinar, justamente para treinar a resolução, para treinar como fazer o procedimento, para aprender a fazer mesmo. Precisam precisar. Não precisar não, com certeza vão precisar quando vocês forem fazer alguma prova de algum tipo aí. Bom, e então eu substituo os valores aqui, ó. O A que eu quero descobrir, o seno de 45, tabelado, raiz de 2 sobre 2. O lado C, que é raiz de 2 mais raiz de 6, ele está aqui, né? E aqui embaixo, ó, o seno de 75 vai dar isso aqui, ó, raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Da onde que ele chegou nesse valor aqui? Basta vocês fazerem lá a soma dos senos lá dos árcos de 30 mais 45 e vai dar isso aqui. Deixo para vocês fazerem se chegarem nesse resultado a partir daqui. Ó. Vai dar isso. Isso aqui dá 2 raiz de 2. Professor, mas como é que ele fez aqui? Eu separei passo a passo aqui, né? Fiz no papel e vou mostrar para vocês aqui. A situação, fique bem claro, né? A situação é essa. Eu tenho A sobre raiz de 2 sobre 2, que é o seno de 45, né? Só substituindo aqui, né? Exatamente isso aqui, ó. E aqui eu tenho o lado C e o seno de C. Bom, primeira coisa, né? Vamos parar com... Fiz bem devagarzinho, bem passo a passo, para ficar bem claro, tá, pessoal? Isso aqui é uma fração, né? Uma divisão, né? Eu tenho A dividido por raiz de 2 sobre 2. Eu coloquei e escrevi de outra forma. Ó, A dividido por raiz de 2 sobre 2. Isso aqui e isso aqui são a mesma coisa. Deixa eu trocar o meu ponteiro pela caneta, escrever. Então, isso aqui é a mesma coisa que esse cara aqui, ó. A dividido por raiz de 2 sobre 2. Posso reescrever isso aqui como uma multiplicação, né? Como é que eu faço? Ó? Lembra que eu pego a segunda fração, inverto, né? Então, se é raiz de 2 sobre 2, vai ficar 2 dividido por raiz de 2. Tá? E multiplico, né? Troco o sinal aqui. Então, A dividido por raiz de 2 sobre 2 é a mesma coisa que A vezes, né? Então, troquei a divisão pela multiplicação, tá? A vezes 2 por raiz de 2. Tá? Eu multiplico e inverto a segunda fração. Está aqui. Tá? Então, troquei. Ó. Raiz de 2 sobre 2 ficou 2 sobre raiz de 2. Foi trocado. E multiplico. A vezes 2, 2A. Fica 2A sobre raiz de 2. Já desse lado aqui, ó, essa parte aqui está aqui, né? Vou seguir a mesma ideia, o mesmo raciocínio. Tá? Então, eu vou pegar... Aqui eu tenho, ó, raiz de 2 mais raiz de 6, do lado C. Deixa eu colocar até entre parênteses aqui, ó. Isso aqui está sendo dividido, né? Essa fração aqui. Raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Então, como é que eu transformo isso aqui numa divisão, numa multiplicação, né? Como é que eu faço aqui? Eu posso transformar isso aqui da seguinte forma. Esse cara aqui fica igual, né? Ele está igual aqui. Esse cara é esse aqui. E aí eu pego a segunda fração aqui, ó, inverto. Então, fica 4 sobre raiz de 2 mais raiz de 6. E ao invés de ser uma divisão, eu multiplico. Transformo, faço vezes. Né? Então, fica raiz de 2 mais raiz de 6 vezes 4. Né? O 4 está multiplicando isso aqui tudo. E isso dividido por raiz de 2 mais raiz de 6. Eu inverti essa fração aqui. Bom, então fica 4 vezes raiz de 2 mais raiz de 6. Fica 4 aqui. Está multiplicando, né? Esse parênteses aqui está indicando que está multiplicando, né? Que o 4 está multiplicando tudo que está aqui dentro, né? Se eu fosse resolver isso aqui, eu poderia multiplicar aqui, né? 4 vezes raiz de 2 mais 4 vezes raiz de 6. Aplicar a propriedade distributiva. E isso dividido por raiz de 2 mais raiz de 6. Aqui, ó, percebam que a multiplicação, né? Tá aqui um pontinho de multiplicação. Tá? Aqui é a multiplicação. E eu
tenho no numerador e no denominador eu tenho o mesmo fator aqui. Então eu posso cortar, como foi cortado aqui, né? Cortar em cima e embaixo. Eu tenho no final que isso aqui é igual a 4. Então, corto aqui em cima e corto embaixo, né? Raiz de 2 mais raiz de 6, raiz de 2 mais a raiz de 6, corto e sobra no final, então, 4. Eu transformo isso aqui, o resultado dessa divisão é igual a 4. Eu tenho justamente o mesmo número no numerador e no denominador aqui. Então, posso cortar. Fiz questão de fazer passo a passo para ficar bem claro, porque eu noto nos exercícios, né, que vocês têm bastante dificuldade com esse tipo de conta aqui. Tá? Então, voltando, né, isso aqui é igual a, essa parte aqui é igual a 2a vezes raiz de 2, e essa parte aqui é igual a 4. Vou fazer aqui, ó, esse cara aqui, fazendo a simplificação, né, ele se transforma em 4, e esse cara aqui, ele se transforma em 2a sobre raiz de 2. Então, reescrevendo, né, 2a sobre raiz de 2 é igual a 4, né? E aí, meu objetivo é determinar o valor de A. Eu passo esse raiz de 2 aqui, ó, para isolar ele, né? Preciso isolar esse A aqui. Então, eu passo esse raiz de 2 para lá. Ele estava dividindo 2A aqui, ele vai passar multiplicando. Fica 2A igual a 4 vezes raiz de 2. E aí, esse A aqui, eu tenho que deixar ele isolado, né? Eu vou pegar esse 2 e passar para o outro lado. Se ele está multiplicando o A aqui, é uma multiplicação, né? 2A. Vou passar ele para lá dividindo. Então, fica A é igual a 4 raiz de 2 sobre 2. O 2 aqui saiu desse lado e veio para cá dividindo, né? Se ele estava multiplicando o A, ele passa dividindo. 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, eu tenho no final 2 raiz de 2 como resposta final aí. Então, manipulando isso aqui, né, eu vou chegar aqui, o A igual a 2 raiz de 2. Isolando tudo. Beleza? É o que está aqui. É o que está aqui, ó. A igual a 2 raiz de 2. Então, esse resultado aqui, ele, né, explicado passo a passo, ele surge daí. Bom, o primeiro lado está determinado, né, o valor de A. O lado A, então esse cara aqui, ó, o A, ele vale 2, aí eu vou tentar escrever aqui, ó, 2 vezes raiz de 2. Desculpe a letra aí, mas escrevendo com mouse, né, não vai ficar muito bonito. Nem a minha letra na mão é bonita, né, mas dá para entender. O A vale 2 raiz de 2. Então, agora falta determinar o B, né, para a gente conseguir terminar o exercício. Né? Ele pede para vocês determinarem o valor de A e B. Esse cara aqui também a gente determinou, né? O ângulo C aqui não foi pedido no problema, né? Mas a gente sabe que esse ângulo aqui vale 75 graus. Né? Ângulo C. E como é que a gente determina o B? Nós usamos, então, a lei dos senos novamente, né? B sobre seno de 60, o B sobre o seno do ângulo que está oposto a ele, o ângulo B, é igual a C sobre seno de 75. A mesma coisa que nós fizemos com o ângulo A, agora nós vamos fazer com o ângulo B. Então, substituindo aqui, né, B sobre raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 é o ângulo, é o seno de 60. Né? Então, esse cara aqui, lá da tabela, né, o valor tabelado, seno de 60 igual a raiz de 3 sobre 2. O lado C aqui é raiz de 2 mais raiz de 6. E o seno de 75, como vocês viram também no exercício, na determinação do A lá no slide passado, ele é raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Manipulando isso aqui, eu vou ter que B igual a 2 raiz de 3. Seguindo a mesma ideia que eu fiz aqui, né? A manipulação é a mesma aqui, ó. A mesma manipulação que eu fiz aqui para determinar foi usada aqui para que vocês
obtivesse, né, esse valor aqui de B. Tá? Então, resolveu, matou o exercício. O A vale 2 raiz de 2 e o B vale 2 raiz de 3. O meu triângulo fica assim, ó. O B é igual a 2 vezes raiz de 3. Então, usando o teorema dos senos, eu consegui determinar o valor de dois lados no meu triângulo a partir dos ângulos e do conhecimento de um lado. Né? Então, é para isso que é particularmente útil o teorema dos senos. Né? Consegue determinar o valor dos lados do triângulo aí que você desconhece usando os ângulos, os senos dos ângulos e um lado conhecido. Ok? Vamos lá. Agora o teorema dos cossenos. Eu também não vou entrar na discussão da dedução da fórmula, tá? Mas ela encontra-se disponível. No livro não tem, nesse livro que eu passo de material de apoio para vocês não tem, mas se vocês procurarem aí o teorema dos cossenos na internet, vocês vão achar facilmente a dedução, né? Da onde que surgem esses resultados aqui, beleza? O importante para a gente aqui então na aula, eu vou me concentrar na utilização. E eu tenho o que diz, né? Eu tenho o seguinte, o que diz o teorema dos senos? O teorema dos senos ele diz o seguinte, ó, eu tenho um determinado lado do meu triângulo, né? Ele vale para triângulos acutângulos, mas também vale, acutângulo é 3 ângulos agudos, né? Mas esse teorema também vale, os cossenos também vale para triângulos obtusângulos. Aqui é aquele que tem um ângulo obtuso. Se eu tenho o lado C ao quadrado, esse lado C ao quadrado vai ser a soma dos dois outros lados, A ao quadrado mais B ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno do ângulo C, que é o cosseno desse ângulo C que está oposto ao meu lado C. Isso aqui é o que diz o teorema dos cossenos. Então, se eu quero saber um lado do triângulo, conhecendo os outros dois lados, o tamanho dos outros dois lados e o cosseno desse ângulo aqui, né? O valor do cosseno desse ângulo, eu consigo determinar o tamanho desse lado C aqui. Isso eu posso fazer também para os outros dois lados, a ideia é a mesma. Então, se eu quero determinar o ângulo A aqui, basta eu saber o tamanho do lado B, o tamanho do lado C e o ângulo A aqui. E se eu quero determinar o lado B, basta eu saber o tamanho de C, o tamanho de A e o ângulo B aqui, para determinar o cosseno dele. Então, esses três resultados aqui, ó, é a lei dos cossenos aplicada para os três lados, para determinar o valor de C, o valor de A e o valor de B. Tá? Mas a ideia é a mesma. Vou estar trocando aqui de ao lado que eu quero descobrir. Beleza? Vamos para um exemplo, para ficar mais fácil, né? Aqui, ó, tem um triângulo, no caso é um triângulo obtusângulo, né? Lembra que eu falei para vocês que o teorema dos cossenos ele vale para triângulos acutângulos com ângulos agudos e também para triângulos obtusângulos, que é aquele que tem um ângulo obtuso, um ângulo maior que 90 graus. Ó, aqui nesse caso, ele quer saber o lado C, fazer a determinação do lado C. Para isso, o que vocês têm? A medida de B, a medida de A e o valor do ângulo C aqui, é justamente oposto ao lado C. Então, isso indica que você pode usar o teorema dos cossenos, né? Você sabe o valor dos outros dois lados e sabe o valor do ângulo oposto ao lado que você quer descobrir. Não dá para usar, né? Nós iremos utilizar isso aqui, ó. Né? O C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, menos 2 vezes AB vezes cosseno de 120. Então, usando o que é 120? 120 é o valor de C, que é o ângulo que está oposto ao lado aqui. O lado que você quer descobrir. Ah, professor, beleza. O teorema dos cossenos, eu estou aqui usando ele, só que eu não sei o cosseno de 120 graus, professor. E agora? Na minha tabelinha lá é só 30, 45, 60. O que eu faço? Aí nós vamos resgatar um conhecimento que vocês viram na APNP, né? Nós vimos lá em maio, né? Mas vocês retomem aí, porque é importante que
que vocês tenham isso na cabeça, que é aquela questão da redução ao primeiro quadrante. Lembra que 120 graus, né, ele está no segundo quadrante. Vou fazer para vocês, o segundo quadrante está aqui, né? Que seria, aqui para vocês é o 0, 90 graus. Né? Então, esse aqui é o primeiro quadrante. Daqui, ó, de 90 até 180, seria o segundo quadrante. Então, 120 ele vai estar aqui nesse segundo quadrante. Lembra que a gente consegue fazer uma redução do segundo para o primeiro quadrante. Também a gente consegue fazer do terceiro e do quarto para o primeiro, né? Que nós possamos achar o valor do ângulo equivalente, né? Achar o valor de um ângulo no primeiro quadrante que tenha seno e cosseno equivalente a esse ângulo que está no segundo, ou no terceiro, ou no quarto quadrante. Tá? Então, 120 graus, o seno de 120 graus, ele vai ter uma equivalência o valor de cosseno de 120 graus vai ter uma equivalência lá no primeiro quadrante. Tá? Se vocês aplicarem a formulazinha lá, e aí eu peço para vocês voltarem, né? Eu não vou voltar aqui, mas vocês voltem lá na redução ao primeiro quadrante, no tema da redução ao primeiro quadrante. Inclusive, tem um material na própria APNP, quem está com dúvida quer relembrar aí, no material das APNPs, que eu deixei aí para as pessoas que vão ter que fazer, tem lá a redução ao primeiro quadrante, né? Foi uma da nossa primeira aula, se eu não me engano, ou da segunda, não lembro. Mas tem lá, então vocês podem consultar se vocês tiverem alguma dúvida. Okay? Mas vocês vão ter lá que, quando vocês fizerem as contas, vocês vão ver que o cosseno, vou tentar escrever aqui, ó, o cosseno de 120 graus ele vai ser igual a menos o cosseno de 60 graus. Quando vocês aplicarem a redução do segundo quadrante para o primeiro, vocês vão chegar nisso aqui, ó. Né? Esse vai ser o resultado fazendo lá a redução. E o cosseno de 60 você sabe, né? 30, 45, 60, vocês decoraram lá, tem a tabelinha, beleza? Então é só você aplicar, ó. A ao quadrado, o valor de A e B ele dá, ó, A vale 3, B vale 2. Fica 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado, menos 2 vezes AB, 2 vezes 3 vezes 2, A e B, né? A vale 3 e B vale 2, vezes menos 1 meio. Tá? O que é o menos 1 meio? Justamente, meio é o cosseno de 60 graus. Tá? Cosseno de 60 é igual a meio. O cosseno de 120 é igual a menos cosseno de 60. Por isso que vai ficar menos meio aqui. Por isso que surge o sinal de menos. Faz sentido, né? Porque o cosseno, eu estou no segundo quadrante, vou fazer o ciclo trigonométrico aqui, ó. Vou tentar rascunhar ele aqui. Agora vai ser o círculo menos círculo possível, né? Mas acho que dá para vocês entenderem. Aí. Então, aqui eu tenho o primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante, correto? Bom, aqui no primeiro quadrante, o cosseno é positivo, né? O cosseno está relacionado a esse eixo aqui. Eixo horizontal. E o eixo vertical, o seno está relacionado a ele aqui, né? Então, o seno relacionado a esse eixo aqui. No primeiro quadrante, o cosseno é positivo. No segundo quadrante, o cosseno vai assumir um valor negativo, né? No segundo e no terceiro quadrante, o cosseno assume um valor negativo. Faz sentido, né? Por isso que tem esse sinal de menos meio aqui. Tá? Fazendo essas contas aqui, ó, 3 ao quadrado é 9, né? 9 mais 4 são 13, né? Menos 2 vezes 3 vezes 2, né? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12, vezes menos meio, né? Isso aqui, menos. Menos com menos aqui vai ficar mais. No final das contas vai ficar 13 mais 12, 6, né? 2 vezes 3, 6. Vezes 2, 12. Dividido por 2, 6. Então fica 13 mais 6. Eu tenho, então, aqui o meu C ao quadrado é igual a 13 mais 6, que é igual a 19. Para achar o valor de C, não me interessa C ao quadrado, né? Eu quero saber o valor do lado C. Basta eu tirar a raiz quadrada.
o C vai ser igual a raiz quadrada de 19. Eu tiro a raiz quadrada desse lado e tiro a raiz quadrada desse lado. Eu vou ter então que o C é igual a raiz quadrada de 19. Esse aqui é o tamanho do lado C, ó. Raiz quadrada de 19. E aí eu termino meu exercício. O lado desse triângulo é raiz quadrada de 19, lado oculto, né? Eu cheguei a partir a isso usando o teorema dos cossenos. Ok? E para finalizar, o teorema da área. Nosso último tópico aí da aula de hoje é o teorema da área. Tá? O que acontece, pessoal? Nós podemos determinar a área de qualquer triângulo usando isso aqui. Né? Nós sabemos que a área de um triângulo é igual a altura, a base, né? No caso a vezes a altura. Meio da base vezes a altura. Meio que multiplica base vezes a altura. Né? Ou base vezes a altura dividido por 2. Resumindo, né? A área esse triângulo aqui, ó. Peguem esse triângulo aqui, ABC. Esse triângulo aqui, a área que está aqui dentro, né, ABC, é igual a base, no caso a base dele é o A, vezes a altura, sobre 2. Né? Então vai ficar A vezes H sobre 2, que é a mesma coisa que está aqui. Isso aqui é genérico, vale para qualquer triângulo aí. A base vezes a altura dividido por 2. Mas tem situações que nós não sabemos qual que é essa altura H. Tá? A gente não tem essa informação. Nós temos um triângulo lá, nós sabemos os lados dele, sabemos os ângulos, mas não sabemos qual que é a altura H. E aí, como é que a gente faz? Aí nós podemos utilizar o teorema da área. Né? É justamente para isso que ele serve, para determinar a área de um triângulo, quando a gente conhece os lados e os ângulos, mas não conhece a altura H aqui. Tá? Então, como é que se chega a esse teorema da área? Tá? Bom, nós pegamos o triângulo ABC aqui e traçamos uma linha aqui, né? E dividimos esse cara em dois triângulos. O primeiro triângulo é o ABH e o segundo triângulo é o AHC, né? Que é esse triângulo menor aqui, ó. AHC. Né? Então, nós transformamos esse triângulo, que é um triângulo acutângulo, né? O triângulo ABC é um triângulo acutângulo, ele tem 3 lados agudos. Né? Nós transformamos esse triângulo acutângulo, em em 2 triângulos retângulos. Né? Transformamos ele em 2 triângulos retângulos aí, para resolver esse exercício. Né? Dividimos aqui, ó. Eu tenho o triângulo retângulo ABH e o triângulo retângulo AHC. Tá? E aí, se eu pegar, ó, se a gente considerar o triângulo AHC, nós temos o seguinte, ó. O que vai ser o seno de C? Seno desse ângulo aqui, ó. Considerando esse triângulozinho aqui pequeno, ó. Tá? O seno, por definição, o que é? Cateto oposto dividido pela hipotenusa, né? A definição de seno. Tá? No caso do ângulo C aqui, qual que é o cateto oposto dele? O H. Né? É o cateto que está oposto ao ângulo C. E qual que é a hipotenusa desse triângulozinho aqui? O B. Né? Então, o seno de C é H, cateto oposto, dividido por B, que é a hipotenusa, que é essa parte aqui. Ó. Eu posso isolar o H, então, né? Se o seno de C é H sobre B, isolando o H, eu pego esse B que está dividindo o H e jogo para lá, e eu vou ter que H é igual a B vezes seno de C. Então, nós reescrevemos o H em função, né? O H a gente reescreveu como B vezes o seno de C, ou seja, como um lado utilizando o lado B e o seno do ângulo C. Quando eu substituo, né? O que eu faço então? Ó? Eu pego essa relação aqui, isso aqui, e eu vou substituir e vou jogar isso aqui dentro da equação 1 aqui, ó, essa equação 1. Tá? Então, eu vou substituir o H, no lugar do H, eu vou substituir isso aqui, ó. Vou colocar isso aqui. Por quê, professor? Ué, isso aqui não é igual a H? Eu não cheguei nessa conclusão aqui, usando o teorema de Pitágoras, né? Eu cheguei a essa conclusão. Teorema de Pitágoras não, desculpa, usando a lei dos senos, né? Seno é igual a definição de seno, cateto oposto por hipotenusa.
Então, eu substituo, no lugar do H eu coloco isso. E eu vou ter o seguinte, ó, a área é igual a meio, né, de A vezes B vezes seno de C. B vezes seno de C, isso aqui, só lembrando que é igual a H. Né? Isso aqui é H. Tá? Então, eu só modifiquei aquela expressão conhecida, base vezes a altura dividido por 2, né, que é a área do triângulo, e acrescentei agora, modifiquei ela para escrever a área do triângulo usando o próprio lado do triângulo, né, usando um lado do triângulo e o meu ângulo C, o seno do ângulo C. Tá? Então, agora eu consigo determinar a área sem usar o H, a medida H, sem conhecer a medida H. Tá? Basta que eu conheça dois lados do triângulo e o seno do ângulo C aqui. Fazendo isso, eu posso usar a mesma ideia, né, para determinar a área usando agora os outros lados, né, usando o lado B e C, ou seja, quando eu não conheço o lado A, e usando o lado A e C quando eu não conheço o lado B. Tá? Então, as três equações aqui, os três teoremas, né, as três formas de mostrar o teorema, são úteis para determinar a área, né, e eu sempre vou precisar de conhecer dois lados e o seno do lado que está justamente oposto ao lado que eu não conheço. Tá? Então, por exemplo, ó, eu posso determinar essa área usando A, B e o seno de C. Ou eu posso usar B e C vezes BC, né, usando BC e o seno de A, ou ainda usando os lados A e C e o seno de B. É sempre o que falta, né? Se eu uso A, C e o seno de B. Ou eu posso usar A, B, seno de C. Ou eu posso usar B, C, seno de A. Eu sempre vou usar A, B, C. Uso dois lados, A, B, preciso do seno de A. Uso BC, desculpa, AB, seno de AB, seno de C, desculpa, né? É sempre fechando ABC. É isso que eu quis dizer. Tá? Então, ó, AB, seno de C. Se eu uso BC, vai ser o seno de A. E se eu uso AC, vai ser o seno de B. Tá? Para determinar a área desses triângulos. Aplicando isso aqui, então, né, essas relações, determinar a área desse cara aqui. Ó. Eu tenho um triângulo acutângulo com três ângulos agudos e eu tenho os lados o lado C, que vale 8 centímetros, o lado A, que vale 10 centímetros, e eu não sei qual que é o valor do meu lado B, tá? Mas eu consigo determinar o valor da área desse triângulo aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. A gente sabe que a área é igual a área do triângulo é igual a 1 meio de A vezes C vezes seno de B. Tá? Onde o seno de B é o seno desse ângulo aqui. Tá faltando informação aqui, mas eu devo ter cortado, tá? O seno o ângulo B aqui é 30 centímetros. Faltou escrever aqui. Na hora de passar o exercício aqui, eu devo ter esquecido dessa informação, né? Seno de B, vou colocar aqui, ó, igual a seno de B. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, que tá bem ruim. Não consegui apagar, mas vou tentar fazer aqui, ó. Então, vamos lá. Faltou essa informação aqui, ó. Seno de B é igual a seno de 30 graus. Aí é um valor tabelado. Usando o lado A vale 10, o lado C vale 8, né? O seno de 30 graus é igual a meio, né? Então vai ficar meio vezes 10 vezes 8 vezes o seno de 30, que é meio. Então vai ficar 40 vezes meio, que é igual a 20 centímetros quadrados. Então a área, toda essa parte interna aqui, né, no meu triângulo, ela mede 20 centímetros quadrados.
só a aplicação da equação mesmo, né, do teorema, do resultado do teorema. Tá? A área é igual a A vezes C vezes o seno de B, isso dividido por 2. Tá? Bem simples, é a aplicação direta, na verdade, do resultado do teorema. Só tinha faltado essa informação que eu devo ter omitido na hora de copiar o exercício para cá, para o slide, beleza? Mas é uma aplicação bem simples, na verdade. Com isso, a gente fecha, né, essa aula, tá? As referências, né? Eu usei o livro do Barreto Filho, é um livro bem legal e recomendo para que vocês leiam a parte teórica também desse livro, né, que tem mais detalhes do que eu passei aqui, foi uma parte sucinta, né? Eu expliquei de forma sucinta, mas tem mais informações no livro e deixarei na lista de exercícios que eu passei para essa atividade, eu vou deixar uma parte de exercícios referente ao teorema dos senos, dos cossenos e da área, para que vocês resolvam aí e entreguem. Né? Tire a foto e entrega para mim, né? Anexa lá no formulários. Ok? Muito obrigado, pessoal, pela atenção e até a próxima aula.